Fala, queridão, fala, queridona! Como a gente sempre tem falado com você, a gente sempre traz coisas novas. E hoje a gente está com um novo quadro. Esse quadro chama-se Além das Canções. Qual que é o propósito de ter um quadro com o nome Além das Canções? O próprio nome já diz, né? Além de a gente cantar, qual que é a intencionalidade que nós temos que ter ao cantar? E como nós estamos falando do ambiente cristão, como a gente está falando com pessoas que vão até a igreja para adorar ao Senhor, tem diferença entre louvor e adoração? Tem diferença entre música e louvor? E quando eu estou do lado de fora da igreja, eu posso ouvir uma música que ela não é cristã? E dentro da igreja, o que é que torna uma música sacra ou não sacra, santa ou profana? Todas essas discussões a gente quer conversar nesse novo quadro, Além das Canções. E se você me conhece, você sabe que eu não sou o cara da música. E aí você pode se perguntar, o que é que um cara que não é da música vai fazer num quadro que fala sobre música? Primeira coisa que Além das Canções não fala apenas de música. Existem diversas formas de manifestação de adoração. A igreja brasileira, e acredito que grande parte da igreja mundial, acredita que a única coisa que a gente pode fazer para adorar o Senhor, do ponto de vista artístico, são músicas, mas existem outras coisas e a gente vai trazer pessoas de todos esses segmentos para conversar sobre isso. Então é muito além das canções. Mas eu sou um cara esperto, queridão. Você acha que eu vou ficar conversando com você sem ser músico, sem ser da área? Eu trouxe quem manja do Paranauê. Está com a gente aqui Rodolfo Seifert. Esse é o cara. Coloquei você numa furada, tipo, o cara já vai inaugurar já um quadro tendo que conversar sobre coisas profundas com um cara que não entende coisa nenhuma dessa área. Que responsa, hein? Responsa. Deixa eu falar um pouquinho para você aqui quem é o Rodolfo Seifert. Ele é casado com a Paula, pai do Matheus. Ó, quando o cara coloca assim, sou casado com a Paula, que tipo, a primeira coisa, coloca quem sou eu. Paula, casado com a Paula, pai do Matheus e da Bia. Quantos anos tem o Matheus? Matheus, 13 anos. 13 anos. E quantos anos tem a Bia? Bia, fazendo 11 agora em dezembro. Tem 10. Fazendo 11 agora em dezembro. O camarada é advogado por profissão, serve na área da música há 30 anos e é líder do Ministério Palavra Encanto. Rodolfo Seifert. Dá o teu olá pro pessoal. Olha para aquela câmerazinha ali, dá aquele olazinho para todo mundo agora. Gente bonita, gente querida, gente cheirosa. Assim que eu gosto de dar um alô pra turma. Sabe por quê? Porque a gente é cheiroso de Jesus. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Então a gente espalha o bom perfume pelo Brasil e pelo mundo. Somos cheirosões. Somos bonitos porque o coração alegre formoseia o rosto, né? Então tem gente que você é assim, um bonito pela fé, né? Mas é bonito. Mas que delícia estar aqui, Rony. Bom demais, bom ter a tua companhia também. E vamos conversar sobre música. Vamos bater papo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir responder adequadamente, mas a gente vai batendo bola aqui. Qualquer coisa você edita. Vai dar tudo certo. No final, tudo dá certo, cara. Essa que é o bom da história, que eu ouvi uma pessoa falando, inclusive num podcast do Jesuscope, que eu gosto muito, recomendo para que você também assista, caso você não conhece. E um dos episódios, um dos entrevistados disse o seguinte: Deus não desperdiça nada. Por mais que nós erremos, por mais que nós façamos as nossas cabeçudices, Deus não desperdiça nada. Então vai dar tudo certo. Vamos ver se sobra alguma coisa. Sobra, alguma coisa vai sobrar, com certeza absoluta, cara. É só seguir adiante. O Rodolfo Seifert, eu já ia chamar você de outro nome já, né? Eu já coloquei já um outro nome em você, já chamei você de Rodrigo, já chamei. Tem algum Rodrigo também? Assim, parece aquelas sessões, eu falo assim, algum Rodrigo? Assim, Rodolfo Seifert. Rodolfo, eu conheci um cara, inclusive, que tinha um sobrenome Seifert, por aqui também. Depois eu vou ver se de repente não é da tua família. Não, porque eu não vou colocar isso no ar, porque depois vai que de repente é um camarada que tem alguma culpa no cartório aí, mas vamos conversar. É um cara que eu gostava. Vai que é um braço da família. Um braço da família. Mas é por aqui, acho que o cara é da região de Valinhos, se eu não me engano. Bom, vai que seja dali. Meu querido, você é campineiro? Desde sempre nasceu aqui? Sou nascido aqui e criado aqui, né?
E amo essa cidade. Amo essa cidade. Estou em casa. Sim, senhor, meu querido. Você sabe que aqui a gente fala, eu não sou de Campinas, cheguei aqui em 2004 ou 2005, se não me falha a memória, por aí. Acho que um pouco antes, 2003. E a gente fala que o campineiro tem o campineiro e o campinoide. O campinoide é aquele camarada que ele pergunta qual é a sua família, que ele acha que você é quatrocentário, sabe aquela tipo essa família de 400 anos, 500 anos. E existe o campineiro tranquilo, na boa, sem nenhum problema. O campineiro é aquele camarada que ele é mais simprão. Você não vou perguntar o que você acha que você é, porque mesmo que você fosse um campinoide, você não reconheceria aqui diante de toda a rede mundial, né? Mas só para você saber. Mas você é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo. E qual a família lá de São Paulo? Olha, a esposa do cara, né? Ele deixou claro de que família que eu sou. A minha família é da família do presidente da República, Silva. Que isso? Rapaz, você sabe que muitas vezes... É a maior família do Brasil. É a maior família do Brasil. E você sabe que muitas vezes, quando ia dar meu nome é Rony Moreira da Silva. E aí o cara perguntava o nome, falava, é Rony Moreira da... Agora ele falava, agora é melhor eu soletrar para você porque é europeu. Aí o cara colocava e falava S-I-L-V-A. Aí o cara terminava de colocar e falava, vem de Portugal, vem daquela região, da Europa. Só para poder brincar um pouco, né? Bom, né? É uma boa brincadeira. Eu sempre tive piada de tiozão, mas eu não era tiozão. Agora eu estou no meu lugar de fala. Isso, entendeu? finalmente chegou Finalmente chegou a hora que eu posso falar o que eu quero falar, porque eu sou o tiozão. Cara, deixa eu entender um pouquinho sobre você. Você é músico há 30 anos. Como é que a música entrou na sua vida e como é que foi a sua caminhada para que você se tornasse um músico cristão ou se envolvesse com a música cristã? Legal. Na verdade, cara, a música faz parte da minha vida desde que eu estava no ventre da minha mãe. Minha mãe sempre foi regente de coral, então ela até conta que lá no Rio de Janeiro, eles estavam estudando no seminário batista lá no Rio e estava no ventre de mamãe. E ela regendo os corais e eu estava ali participando, né? Me mexendo na barriga e tal. Então, segundo o relato dela ali, o meu primeiro contato assim, com a música foi nesse ambiente. Eu não me recordo, para falar a verdade, né? Mas, em termos práticos, meu pai é pastor, né? E a gente, ali, na minha adolescência, ele servia na Segunda Igreja Batista em Sumaré. Hoje é uma igreja super bem estruturada aqui na cidade vizinha nossa. Na época era quase que um campo missionário quando a gente chegou lá, né? E a igreja foi se desenvolvendo de um jeito tão bonito, sabe? Era uma igreja num contexto menor, mas para você ter uma ideia, uma igreja de 150 membros, na época tinha um coral de jovens de 40 vozes, algo que é difícil de encontrar, né? Hoje, inclusive. Comum. Então, assim, a musicalidade meio que borbulhava naquele ambiente, assim, né? De maneira até surpreendente. Então, num contexto pequeno, tinha corais, a gente tinha um quarteto, a capela. Então, eu meio que respirava a música ali no contexto da igreja. Tinha um super pianista, que na época servia a igreja local ali, Paulinho. Hoje ele mora nos Estados Unidos, doutor em piano lá. Então, enfim, a igreja borbulhava a música. Eu acabei me envolvendo diretamente a partir dos corais ali, trabalho com jovens, comecei a trabalhar como dirigente de música. Eu não gosto de falar de dirigente de louvor, né? Então, você prefere falar de música? De música. Nós vamos entender depois por quê, né? Claro, né? Então, eu comecei a servir ali com 14, 15 anos já como um dos dirigentes da igreja ali, né? Então, por isso que hoje eu estou com 46, já passou de 30 anos. Já faz bastante fazendo isso. Mas até uma pergunta interessante. Por que essa igreja pequena que era, comparando com a igreja que hoje você congrega, uma igreja grandona, por que ela tinha tanta musicalidade? O que fez com que fosse isso? Olha, para falar a verdade, eu não sei. Assim, alguns fatores, comparando com... Não é nem com a igreja da qual eu faço parte hoje, mas com a realidade de hoje. Na época, a gente tinha muito menos distração. Então, as pessoas iam para os ensaios de corais, era a programação da moçada. Ali era o ponto de encontro. Então, mas 150 jovens? Não, tinha 40 jovens. Não, 150 no é o coral, total. 150 membros da igreja. 40 jovens. 40 jovens, quase um terço da igreja. Tinha mais jovem que não fazia parte do coral ali, porque não... Mas a música acontecia ali, né? E assim, não tinha
não tinha bandas, ainda era um contexto que as bandas estavam começando a fazer parte, né, do contexto de igreja local, mas era em torno da música raiz mesmo, né? Então, eu sei que a galera ia para os ensaios, participava, ouvia boa música, então tinha, de uma certa forma, uma curadoria ali, o repertório que a gente usava ali era um repertório refinado ali para a época, né? Então, de alguma forma, as pessoas foram se desenvolvendo, né? Do Palavra em Canto hoje, do primeiro álbum que a gente gravou, 4 eram daquela igreja, né? E somos amigos até hoje, né? Então, enfim, ali virou um celeiro, né? Você está com a camiseta do Palavra em Canto, nós citamos que você, inclusive, é líder desse ministério. Sim. E acho que vale a pena a gente trazer, logo no começo dessa conversa, o que é o Palavra em Canto. Joia. Bom, Palavra em Canto é um projeto que começou com a proposta de compartilhar canções congregacionais autorais, né? E com um comprometimento claro com as escrituras, né? E não é só com as escrituras, com uma interpretação responsável assim das escrituras, né? Como começou a Palavra em Canto? É uma história meio longa, vou tentar encurtar aqui, mas acho que vale a pena contar. Trazer essa história. Eu sempre fui um cara muito chato com o repertório, assim, sabe? Então ali, no contexto de... Encurtando bem, nós servimos em Sumaré, servimos na Igreja Batista Central aqui em Campinas, também como na direção dos cânticos congregacionais, né, como dirigente. Depois na Igreja Batista Aliança, uma igreja que meu pai assumiu ali no Chapadão. Ali já, no início, tinha muito pouco de música, né? Também a gente foi desenvolvendo o trabalho ali. E ali nos anos 2000, assim, dá história para a gente contar muito podcast, mas os movimentos do que se chama de louvor e adoração, se a gente for olhar para a história, a gente vai ver algumas grandes ondas, né? As ondas ali das comunidades, ali na década de 80, 90, né? Enfim, no ano 2000 a gente estava naquela pegada da Lagoinha no Brasil, a Vineyard chegando, né? Importando um som ali mais inglês, um som gostoso, simples. Hillsong na Austrália, né? Pegando o bastão da Integrity Music, né? Que vinha ali de o Ronquenol, acho que foi o mais conhecido deles. Mais evidente das... aliás, essa expressão Praise and Worship, né? Louvor e adoração, foi cunhada por eles. Cunhada por esse pessoal. E também a personificação de um líder de louvor aconteceu primeiro com Ronquenol. Ele foi o primeiro líder de louvor que deu capa a um álbum do que se chamava de louvor e adoração. Se você for pegar os álbuns de Maranata, né, que foi aquele movimento que veio do Jesus Movement, né, na Califórnia, ali, década de 90, os bicho grilo e tal, nunca tinha o vínculo de uma pessoa. E o Ronquenol foi o primeiro que estampou a capa, né? E uma tendência que, de uma certa forma, perdura até hoje, né? Enfim... O que eu estava falando? Você está falando isso da criação da Palavra em Canto. Isso. Mas, movimentos, estamos falando aqui de as ondas anos 2000, que aconteceram. as ondas, anos 2000, Hillsong, né, que pegou o bastão ali do Hosanna Music, né, do Integrity. E naquele momento tinha um pessoal, tinha um fórum, né, imagina, pré-rede social, pré-WhatsApp, internet engatinhando, e tinha um portal de discussões sobre música, arte no contexto de igreja, chamado Fórum Cristianismo Criativo. Não sei se você se recorda disso. E ali vários artistas, pensadores, enfim, gente crítica a um movimento que estava engolindo, na verdade, boa parte das igrejas e estimulando a remar contra a correnteza. Eu falei, cara, o dia que eu li aquilo, eu falei, pô, tem mais gente que pensa igual a mim. Na linha do que eu... Não estou sozinho, né? Porque até então, eu meio que, como líder responsável pela música no contexto de igreja, estava tentando remar contra a correnteza, assim,
com um olhar crítico em relação àquilo que estava sendo proposto, a teologia do que está sendo proposto. De repente a música era boa, mas a teologia não se enquadrava naquilo que era pregado, né? Então tinha uma distância entre a música que o pessoal queria cantar e que estava todo mundo cantando com a teologia do púlpito, né? Então isso para mim era muito difícil de... Eu consigo entender, refinando, o que era essa diferença? Era o que? Era uma música antropocêntrica? Era uma música que não era cristocêntrica? O que... Na época, a gente ainda não estava no movimento tão de antropocentrismo como a gente vê hoje, assim, né? Eu acho que muita coisa vinha de uma pegada de teologia da prosperidade, naquele contexto. Me lembro ali, dessa né? época. E que não era a teologia bíblica e que era usada no ensino daquele contexto. E assim, eu não vou nem criticar quem estava fazendo aquele tipo de música, porque eles estavam fazendo a partir da teologia que eles pregavam na igreja deles. Então, eles estavam coerentes. Eles estavam coerentes com aquilo que eles estavam vivendo, inclusive. Vivendo, exato. A questão é que muita gente, como era um movimento muito forte, enfim, aí tem vários aspectos que daria para a gente conversar aqui só sobre inteira, isso, só né? sobre isso. Mas isso começou a entrar nas igrejas históricas, a invadir as igrejas históricas e aí a gente tinha uma tensão, né? Entre aquilo que o pessoal ouvia no rádio e queria cantar na igreja e aquilo que era pregado na igreja. E aí, como é que a gente rema contra essa correnteza? Num período em que o repertório não está na palma da sua mão. Onde que estava o repertório? Nas livrarias evangélicas. Você tinha que ir lá, pegar CDzinho, ficar ouvindo, e eu fazia isso, ficava garimpando repertório. Opa, num CD aqui achei 2 aqui, então vou comprar esse CD para eu poder ensinar, para eu poder ter repertório, porque afinal de contas tinha culto de domingo de manhã, culto de domingo à noite, né? Culto de quarta-feira. Como é que você rema contra a correnteza sem elementos? Naquele é até engraçado a gente olhar para trás, mas naquele contexto as músicas elas eram difundidas nos congressos, então os congressos eles tinham uma espécie de um inário, né? Então eu ia para os congressos para ver o que o pessoal ia cantar e levar para a igreja, né? Durante um período, inclusive... Cara, e é muito legal que tudo que você está falando, enquanto você está tomando a sua aguinha aí, você realmente transpira a música. Você conhece a música desses últimos 30 anos, não foi porque você simplesmente fez parte das plataformas e estava lá. Não, você parece que conhece bastante. Eu meio que respirou, respiro isso. Respiro e isso ocupa um espaço importante bem grande na minha agenda. Que legal. E da minha atenção, né? Mas continua. Isso. E aí o que acontece? Eu comecei, como eu não encontrava muito repertório que eu entendia que era adequado para aquele contexto de igreja, eu comecei a compor canções. E não contava para ninguém que as canções eram minhas. Até porque ninguém tinha o YouTube para ir lá chegar. Não viralizava, não era assim, né? Então, assim, se você ouviu a música num lugar, você gravava, anotava e ia ensinar. Então, eu compunha minhas canções, canção de ceia, por exemplo. Todo mês cantava mais ou menos aquelas mesmas. Vou fazer uma canção, então, para ceia. Eu comecei a compor e levava. Aquilo que eu via que funcionava, ficava. O que não funcionava, eu, enfim, abandonava. Falei, isso aí não vai servir, vai rolar. Né? E assim foi. Eu fui edificando assim, um repertório sem absolutamente nenhum tipo de ideia, né? Mas qual era a pegada da contracultura? Porque você estava contra a maré, que estava, você já falou que era de um jeito. Você precisava trazer uma música que fosse palatável para todas as pessoas, porque as pessoas tinham um padrão de comparação, que era diferente da anterior que vocês tinham, certo? E você tinha que trazer uma boa letra, uma boa teologia. Sim. Como é que você fazia para harmonizar essas duas coisas? Porque até do ponto de vista de compor uma letra, tem toda a complexidade da composição da letra, mas você consegue pegar trechos bíblicos e transportar isso, que é um pouco da palavra encanto. Sim, ok. perfeito. Mas como tornar ela agradável aos ouvidos, não de Deus, mas das pessoas, porque elas têm essa comparação? Cara, eu penso muito que isso vai de contexto. As canções que eu estava compondo, elas nasciam a partir da nossa vivência
na comunidade, na igreja. Uhum. Então elas tinham um contexto ali. Uhum. Elas funcionavam significavam, ali. faziam sentido para as pessoas. Faziam sentido ali. Sim. A linguagem musical delas era uma linguagem adequada. Sim. Naquele contexto, quando a gente vai construindo uma identidade, o pessoal vai junto. Se você tem uma liderança firme, o pessoal vem junto. Então, assim, gradualmente a gente ia formando uma identidade contracultural. Eu posso dizer que você estava pastoreando musicalmente? Com certeza, com certeza. Que interessante. E intencionalmente. Não, porque assim, você não estava falando de produzir conteúdo, como você mesmo comentou, para viralizar, porque não tinha nem meios para isso daí. Sim. Você estava alimentando exatamente a sua audiência, Exato. que era um rebanho específico. Exato. Então você pastoreava musicalmente essas pessoas. Exato. Sem dúvida. Que coisa interessante. Bem interessante. Era muito legal que quando alguém ia lá, pessoal, eu chamava de Mac Cultos, né? E hoje está cada vez mais Mac Cultos. Naquela era Mac, imagina hoje, né? Mas todo mundo cantava meio que as mesmas coisas, né? Na verdade, era mais igual do que é hoje. Hoje, com o advento das plataformas, então você... Muito conteúdo, tem muita muito coisa. conteúdo. Sim. Mas na época não. Na época... Sim. Eram sempre as mesmas. Era sempre os mesmos. Você tinha as pastinhas que você levava, que as pastas eram as mesmas. Você sabia que as pessoas sabiam tocar, você dava para eles. Era aquilo ali. Né? Exatamente. Então, quando chegava alguém de fora e não conhecia o repertório, para mim era uma alegria. É um crente de fora. Pô, mas o que vocês cantam aqui, né? Então, a gente realmente ia nessa direção e a igreja ia junto. E assim, de novo, sem absolutamente nenhuma pretensão maior. Aí eu vou voltar no cristianismo criativo. Desculpa. Não, eu ia falar para você. E isso como se transformou nesse ministério? Isso, eu vou chegar lá. Cristianismo criativo. Eles têm tudo a ver com o nascimento disso aqui. Outro dia eu falei para o cara que era o coordenador disso. Ali o pessoal, tinha muitos compositores cristãos que escreviam ali, que contribuíam com aquela coluna. E um belo dia, eu fiquei muito aborrecido com eles, porque eu me vi como um cara sozinho, num contexto de igreja local, com essa responsabilidade de domingo de manhã, domingo à noite, domingo de manhã, domingo à noite, domingo à noite, 50 domingos no ano. Então são 100, no mínimo 100 cultos. É muito culto para pouco repertório. E eu fiquei aborrecido porque muitos dos caras que estavam estimulando a contracultura e estimulando gente como eu a remar contra a correnteza não estavam propondo as canções, não estavam oferecendo alternativa. Poderiam oferecer, ao meu ver, e não estavam fazendo. Alguns já tinham uma história, já tinham feito, mas eu me senti assim, tá bom, eu também quero, mas e aí? Né? Então, vamos fazer a diferença, vai lá e faz, mas mais ou menos vamos junto, né? Exato. Eu fiquei bastante aborrecido, eu falei com a minha esposa, Paulinha, eu falei, ó... A Paula? É. Paula, você está sendo lembrada várias vezes aqui, tá? E aí ela me botou contra a parede. E revelou uma incoerência, quer dizer, eu tô chateado com os caras, mas no fundo fazendo igual. Eu tô fazendo a mesma coisa que eles. Mas para mim a equação não fechava, porque eu não sou artista, não tenho a pretensão de ser artista. Falei, nossa, como é que eu vou lançar o quê? As músicas do Rodolfo, aí eu vou ter que ficar divulgando, ouve minha música. Nunca fechou essa conta para mim, sabe? Eu fiquei lutando contra isso por muitos anos. Eu diria assim, desde que ela me colocou contra a parede, até eu tomar uma atitude mais concreta nessa direção, em torno de 4, 5 anos, né? Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? Você lembra? Olha, a gente lançou o álbum em 2019, primeiro. Mas eu acho que eu comecei a mexer nisso em 2017. Tá. Então, por ali. E como é que a equação fechou? Eu acho que é bem legal isso, porque tem um milagre aí no meio, cara. De novo, eu não me via lançando um material musical e disponibilizando. Mas o Senhor providenciou talvez um outro porquê, mais um porquê, que pelo menos na minha equação, na minha cabeça, ele deu autenticidade e uma validade, uma autenticada assim no processo, né? Dizendo,
tô com você, é isso aí. Isso. Vai que eu tô contigo. Olha só. E aí eu vou pausar essa história, vou contar outra rapidinha. Natal de 2016. 2015 ou 2016. Eu estou em casa com o Matheus, meu filho. Separamos algumas coisas, ensinando ele a doar, né? Então, nós vamos doar aqui algumas coisas. E eu ia levá-lo para uma turma do macarrão. Alguns amigos meus fazem esse movimento aí de final de ano. Então, a gente vai até lá, prepara os presentes e depois vai para um local carente para fazer distribuição. O Matheus era pequenininho, o que eu combinei com os caras? Vocês organizam aí de manhã, eu vou com ele para participar da distribuição à tarde. Se eu for de manhã, ele vai chegar morto à tarde e não vai fazer o mais importante. Beleza. E assim foi. Organizamos para sair, eu atrasei um pouquinho para sair. Quando eu saí, eu não encontrei o pessoal. O Matheus, algumas coisas que ele separou para entregar e eu simplesmente não encontrei. Começava a ligar para os meus amigos e eles tinham deixado o celular no carro. Eu rodei a região inteira, não achei. Né? Negócio difícil até de explicar, porque eles estavam uma super carreta, uma pancada de gente. Não achei. Rodei por mais de 1h30, ele dormiu no carro de novo. Voltando para casa, eu me senti tão mal aquele dia. Porque eu tinha coisas para doar, mas eu diretamente não tinha ninguém para ofertar. Não tinha alguém que eu estivesse apoiando e sustentando diretamente, sabe? Certo. Eu me senti numa distância da realidade da maior parte das pessoas do Brasil, da nossa cidade do Brasil, e eu fiquei muito entristecido aquele dia. Liguei para o Serginho, que é um amigo meu, que tinha recém assumido o pastoreio da igreja ali no Monte Cristo, na região carente aqui da cidade. Falei, Serginho, primeiro eu liguei, ele não atendeu. Quando ele me retornou, eu já estava em casa. Era véspera de Natal, ele estava dormindo para o culto, né? Que talvez estivesse à noite, sei lá. Ele me retornou, eu já estava em casa. Falei, Serginho, liguei para você porque você tem gente aí para eu poder fazer uma doação? Eu falei, cara, o que mais tem, né? Você quer doar quando? Eu falei, cara, quando você quiser. Não, vamos agora. Cara, ele saiu, atravessou a cidade. Falou assim, só que eu vou passar na sua casa, nós não vamos com o seu carro. Nós vamos com o meu, para o seu carro não entrar no bairro lá. Né? Ninguém te conhece. Beleza. Matheus entrou no carro, botamos as coisas. Ele, sem ver o que a gente estava levando, levou a gente na casa de uma família. Cara, parecia que a gente... Olha, arrepia só de lembrar. Era um delivery. Parecia que a gente tinha separado aqueles itens para aquela família que ele pensou. Porque era uma bicicletinha do tamanho do menino que tinha. Sim. Um patinete do tamanho do outro, menorzinho. Uma bola do tamanho do outro e eu não lembro o que era, um brinquedo mais unissex, assim, que a menina brincou. Enfim, atendemos os 4, né? E aí começamos a conversar com o Serginho. Falei, cara, ele falou assim, eu tenho muito sonho aqui, eu queria fazer uma aula de jiu-jitsu, curso profissionalizante, tem tanta coisa para fazer. Eu falei, Serginho, eu conto isso aqui para a glória de Deus, é só testemunho, não estou longe de mim querer. Mas eu falei, cara, eu vou te apoiar. E vou envolver mais gente para te apoiar no que eu puder. Então, quando você encontrar o professor, eu vou arrumar o tatame e a estrutura toda. E ele ia de Uber, ele pegava um ônibus e depois ele pegava um Uber para trabalhar. Ele era vigilante numa escola, lá no Porto Seguro, em Valinhos. Todo dia ele falava com o Uber, eu estou procurando. Até que um dia um dos Ubers falou, tem um primo meu que é... Pessoa. Enfim, achamos o professor, começamos o projeto. O que tem a ver com a música? O que tem a ver com Palavra em Canto? Tem uma conexão. Vamos lá. Assim, a ideia de adoração para mim não é para mim. A ideia de adoração é para muito além da música, né? Além das canções. Para muito Tcharam. além das canções. Tcharam! E quando, paralelamente, eu vou fechar aqui, conto outro paralelo e nasce o Palavra em Canto. Quando começou a fazer sentido para mim gravar as canções e vender o material para poder sustentar o projeto social. Olha, entendeu? Só. Aí na minha cabeça fechou assim, eu tenho um constrangimento muito grande para mim dizer assim, ouve as minhas canções, posso ir tocar minhas músicas? Qual é a motivação disso? Para eu ganhar dinheiro, né? Exato. E assim,
quem vive apenas disso, cara, Sim. beleza, mas não é o caso, né? Eu tinha um constrangimento muito grande até de dizer que as músicas eram minhas. Pra você ter uma ideia, quando a gente gravou, minha mãe falou assim, nossa, eu nem sabia que essa música aqui era sua. Tinha algumas músicas. Meu irmão fazia aula de contrabaixo, o professor perguntou pra ele, que música você quer? Eu queria fazer o Louvai ao Senhor. Que música é essa? Aí meu irmão, acredito que você não conhece. A gente cantava ali, mas parecia que era, né? Que Assim, barato. fazia parte mesmo, E né? deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, talvez eu vou ficar muito sem graça com isso daqui, mas destas músicas que você compôs nessa época, alguma delas virou hit, do tipo assim, todo mundo cantava da nossa região, daquelas muito conhecidas? Fala, cara, essa música aqui foi eu que compus. Já aconteceu antes de gravar, deu tá numa igreja, a igreja tá cantando. Olha que já legal, aconteceu, cara. antes de gravar. Depois que a gente gravou, aí assim, volta e meia eu recebo vídeo de uma igreja. Lá não sei da lá, onde. Muito legal. Esse domingo agora tinha uma igreja cantando na ceia uma das nossas canções, né? Aí alguém filma, marca. É muito legal. Nós fomos no Palavra da Vida em Goiás, eu nunca tinha ido lá, né? E aí estamos lá participando da programação, janeiro agora. De repente, eles têm um grupo musical lá, começaram a cantar uma música da minha autoria. Aí quando começou a tocar, eles tocaram no playback, né? Aí o Matheus, pai! Eu falei, cara do céu, né? E aí foi legal, daí o pessoal do PV também veio, pô, a gente viu que você tava aí e tal, que legal. Questão de trazer. E aí estragamos a música. Não, cara, uma alegria, né? Enorme, né? De ver a música sendo útil, indo longe, né? Mas aí essa conexão entre um projeto que estava sendo encabeçado por esse seu amigo, com o fato de você perceber que você tinha um conteúdo que poderia ser utilizado para abençoar aquela comunidade, Sim. fez acontecer e aí criou um nome, criou uma identidade. Como é que foi isso? Isso, aí assim, como é que vai ser? O César Elbert, você conhece o César? Ele é um poucas pessoas, músico. Ele é um Eu sou um cara que eu não deveria estar do lado de cá para falar sobre música, mas eu sou o cara certo porque a grande proposta é tentar falar de música para não músicos. Essa que é a sacada. Porque os músicos conversam com os músicos, né? O César, ele é um produtor muito experiente, capacitado. Da época de Vencedores por Cristo, produziu muita coisa para a VPC, enfim, tem algumas canções bem conhecidas. Eu sempre gostei da linha de produção dele, né? Então eu pensava comigo, sem falar para ninguém. Se algum dia eu for fazer, quando a Paulinha ficava, eu queria que o César... Quero que ele... queria que o César produzisse. Eu era muito amigo do irmão do César, o Paulo, que infelizmente faleceu na pandemia. E o Paulo, uma vez, a gente tocava assim, Paulo é músico também, e ele fez a ponte, né, com o César. Um dia o César me ligou, falou, você tem umas músicas aí e tal. E aí eu falei, caramba. Aí eu falei, tá, foi a primeira vez que eu mexi nisso. Falei, quanto ficaria para fazer uma produção? Daí ele falou o valor lá, ele devia estar precisando de dinheiro. Oh, meu Deus! Ele fez uma condição, assim, que assim, tudo isso acontecendo junto, né? A questão do projeto social... E o César, que era o cara que eu sempre imaginei, ele... Que sonhou que ele deveria ser o cara. Isso, e de repente é algo viável e ele aí não teve como, eu ainda resisti um pouquinho, mas aí veio, né? Mas é interessante que assim, você percebeu isso, tanto que você chamou a atenção, né? A gente brinca muito no nosso meio de cristocidência. Se você não é cristão, você vai falar, o que são cristocidências? Cara, são coincidências que a gente não vincula a coincidência. A gente diz que é Deus, é o próprio Cristo tomando conta de tudo. Voltando para você agora, o lance é o seguinte, você percebeu uma condição, uma condução sobrenatural em relação a tudo como as coisas estavam sendo levadas. Sem dúvida. Muito clara, muito clara. Sem dúvida. Que todo o desconforto que eu tinha foi embora. Tudo passou a fazer sentido. E eu fiquei muito à vontade. Aí eu só falei assim, tá, eu não sou artista, então não vou, Rodolfo, não. Aí a gente foi pensando, eu e a Paulinha, né? Como que a gente pode fazer? Aí, enfim, chegamos ao nome que eu amo, Palavra Encanto, porque ele realmente... ele tem 3 significados básicos. Na nossa cara, que é palavra sendo cantada, né? Certo. E de fato, eu sempre parto as composições do texto bíblico. Okay. Né? Tem algumas que são texto bíblico literal e muitas são a partir do texto bíblico. Certo. Segundo, que a palavra encanta, né? Então,
A gente tem os encantos da palavra. E terceiro, que a palavra penetra os cantos do coração. Ela vai onde ninguém vai, onde nada vai, né? Então, tem esses 3 sentidos, né? O Palavra Encanto. O logo, não sei se dá para ver aí. Vem. Esse logo é lindo, porque é uma clave com a escritura aqui no meio, né? Mais para cá. Ficou bom. E aí nasceu a Palavra Encanto. A gente fez o projeto quando o César teve contato com as músicas. Foi a primeira vez que eu acreditei que podia ter algum valor, né? Porque o César é um cara super capacitado, competente. Quando ele viu as primeiras músicas que eu mandei, ele realmente gostou. E ele falou: Rodolfo, posso chamar mais gente para gravar? Então ele chamou o Carlos Sider, que é um cara que eu sempre ouvi, sempre foi uma influência para mim. Eu não conhecia o Sider até então. Eu falei: claro que pode. Por favor, né? E aí quando ele falou isso, é como se fosse uma autenticação externa. Porque até então ela funcionava ali, ia assim, pertinho. E aí eu falei: bom, então vamos, né? E foi. A gente lançou, na verdade, o primeiro álbum em 2019, no último final de semana de novembro. Aí veio o Natal e aí veio a pandemia. Então a gente acabou naquele contexto tocando pouquíssimo, né? Aí veio a pandemia e a gente acabou desenvolvendo outros projetos online, inclusive, né? Que aconteceram. Você compartilhou comigo até um conteúdo que acho que vale a pena você compartilhar com o pessoal. Onde as pessoas encontram aquele conteúdo que você mandou? No Spotify? O podcast. Isso. Em todos os agregadores de podcast tem lá. O podcast Palavra Encanto. Tem acho que 75 episódios que tratam sobre adoração e sobre música no contexto de igreja local. Repertório, tem muita conversa legal lá. É muito rico, porque assim, você compartilhou comigo hoje, a data da gravação, e eu ouvindo esse material do Rodolfo, eu fiquei impressionado até com a qualidade daquele material que estava, que é muito superior, inclusive até humildemente reconhecendo ao nosso bate-papo aqui pelas pessoas que estavam compondo a conversa. Sim. O nível de profundidade e de conhecimento para conduzir aquilo. E aí eu percebi que aquilo é algo que é digno de ser dito para ser compartilhado. Uma das coisas que eu tenho falado muito em relação aos projetos que a gente tem encabeçado é que não há necessidade de nós criarmos coisas que já foram criadas. O que a gente precisa fazer é com que as coisas sejam ligadas, o ponto A ao ponto B. A ideia da Paulinha falar, poxa, tem músicas boas aí que precisam chegar nas pessoas certas, é a mesma coisa aqui. Você já tem conteúdo bom, já desenvolvido, que está disponível nas plataformas como Spotify e outras mais aí. Vamos consumir esses conteúdos. Às vezes você está me ouvindo aqui falando, puxa, o Rony está falando do Jesuscope em relação... Conteúdos riquíssimos e muito bons. Se a gente distribuir conteúdos que são diferentes e que somam-se ao deles, é o ideal. Senão a gente vai ficar brigando um com o outro. A gente não está falando de disputa de mercado, market share, não é nada disso, né? Aqui a gente está querendo ampliar o reino dos céus. Exato. Cara, você é o cara certo para a gente começar esse quadro novo. Porque você é o cara da música, que conhece a música, vive a música e conhece todas essas ondas aí. E eu vou jogar para você já um pipinão. Tá? Pepinão, porque assim, eu sei que você já viu, porque a gente já compartilhou isso, mas música sacra, cara, o que é música sacra? Tá, eu vou até qualificar melhor, é o ritmo, é a letra, é a intenção do coração, porque a gente fala sobre música sacra, é a música da igreja, tá, e aí, o que é? Eu entendo a música sacra como aquela música feita para a liturgia, né? Para o culto, tanto congregacional como eventualmente para canções que sejam especiais ali, um coral, um conjunto, um solo, enfim, canções litúrgicas, né? Que tem o seu espaço dentro de uma liturgia. Então, eu entendo música sacra como sendo isto, né? Agora, é claro, você tem canções que eventualmente são cristãs e não necessariamente litúrgicas, né? Tem outras propostas aí. Então, agora, o que torna uma música sacra, né? Que eu acho que é a pergunta em si,
é o seu conteúdo, o seu conteúdo lírico, teológico, né? Se ela serve ou não para o culto cristão, em primeiro lugar é a letra. E aí, claro, quando a gente vai falar sobre ritmos, sobre música, aí vai muito mais para uma linha de tem contexto ou não dentro daquele ambiente, né? Então tem algumas canções que fazem sentido em alguns ambientes e outras não, né? Outros fazem sentido em outro ambiente e tudo bem, né? Tá, mas ó, eu vou jogar alguns, como diz o Lucas Lisboa, da nossa igreja, vou jogar alguns caranguejos na piscina aqui para você, porque você não acha que vai ser um passeio no parque aqui, não. Eu que não sou um cara da música e também não sou um cara... Eu fiz até teologia, mas não me aprofundei nessa área. Então a ideia é o seguinte: quando vem a palavra sacra para mim, vem de santo. Santo vem de alguma coisa que é separada. Eu separei para alguma finalidade. Pelo menos esse é o meu pensamento em relação a isso. E quando você me diz que essa música sacra ela está vinculada com a liturgia de um culto especificamente, eu entendo que ela tem uma intencionalidade, ela está ali conectada com tudo que está acontecendo naquele ambiente. Beleza. E aí tem a letra. Você acabou de me dizer aqui que a letra tem esse envolvimento. Só que aí, hoje em dia, existem músicas que estão sendo cantadas dentro das igrejas cristãs e que muitas vezes não são necessariamente fundamentadas nas escrituras. Você não vê, por exemplo, como acontece na Palavra Encanto, trechos escriturísticos cantados. E muitas vezes você tem uma percepção de que é muito mais o sentido do tipo, ó, sinta que ele ama você, que ele cuida de você, que ele zela por você, mas ele não traz o que é esse amor, não traz de modo prático. Isto tira a sacralidade da música? É difícil, a pergunta foi complexa. Assim, o que eu responderia é o seguinte: em que contexto que essa música está? Porque o culto, de modo... você tem uma mensagem que acontece do começo ao fim do culto. Ok. Então você não tem... Aliás, você pode ter mensagens, né, espalhadas, mas em tese, num culto público, numa liturgia, seja ela super formal, ou seja ela mais contemporânea, assim, menos engessada, você está comunicando alguma coisa, né? Você está envolvendo as pessoas para dizerem algo, também para ouvirem algo, enfim, tem uma mensagem ali. Então, se essa música mais rasa, digamos assim, né, tem contexto aqui, ela de alguma forma reforça, porque às vezes ela em si ela está falando sobre um amor raso, mas de repente uma canção anterior ou a mensagem depois ela vai explicar o amor. A música pode não ser maravilhosa, mas ela não está comprometendo a mensagem, né? Tem música melhor? Tem, mas enfim. Então eu acho que ela tem o seu espaço, tem o seu valor ali, né? O que tem um movimento hoje, até achei que você fosse perguntar isso, de gente que está usando música popular dentro do contexto de culto. Eu vou chegar aí. Porque o ponto é o seguinte, vamos lá. Eu me lembro de uma música, eu tenho 54 anos de idade, quem é mais jovem não vai lembrar disso, mas a gente, né? Jesus Cristo, eu estou aqui. Tá? Eu posso cantar Jesus Cristo, eu estou aqui, do Roberto Carlos, dentro de um ambiente de igreja, e esta música pode ser considerada sacra? Olha, é que essa letra eu não consigo ver muito sentido nela sendo cantada. Tem Jesus Cristo, mas o fato de ter Jesus Cristo acho que não torna a música sacra, né? Esse exemplo eu não consigo ver. Aí eu jogo mais um caranguejo na piscina. Falamos sobre o momento que nós temos que igrejas estão utilizando músicas seculares que nem sequer citam Jesus nessa história, dentro da sua liturgia. Sim. Não acredito que ela se torne sacra por estar dentro da liturgia, né? Porque senão a santificação seria feita pelo local onde você está e com qual a intenção apenas. Exato. Agora, eu
penso que ela é sacra e litúrgica a partir da letra dela. Se você traz algum elemento... é como se você pega uma história do pregador. Vamos tirar da música. Vamos pegar o pregador, que pega uma ilustração popular e traz para sua mensagem. Aquilo não é palavra de Deus, porque não está nas escrituras, não tem a proposta de ser, mas de alguma forma tem algum sentido dentro do contexto que ele está ensinando. Ele está tentando fazer um paralelo, fazer uma aplicação, então, enfim, pode fazer sentido, uma ilustração. Então, assim, uma canção que você traz desse outro contexto para cá, talvez com uma finalidade similar de trazer uma ilustração, pode ser válido ou não, aí é uma discussão super quente. Mas saiu bem do meu caranguejo, fugiu bem do caranguejo. Ele deu uma picadinha aqui no calcanhar. Não, porque é legal, que é o seguinte, né? Essa é uma discussão que está sendo trazida, porque tem esse movimento começando a acontecer. E assim, o medo que nos dá é que percamos a intencionalidade do culto, da adoração, do louvor, através da musicalidade. Sim. Se isto está sendo colocado, como você acabou de trazer aqui, como um elemento para poder fazer uma anexação com um paralelismo com diversas coisas que vão ser trabalhadas no culto, ok. Mas é um ponto que eu acho que a gente deve ter atenção em relação a ele. Sem dúvida. Para que ele não se amplie ao ponto de ele tomar um percentual do nosso tempo maior do que ele deveria. Sem dúvida. Penso eu. Saiu bem. O cara já saiu bem, já. O cara é bom, é bom. Tem uma coisa assim, ó. A gente tem o evangelho de Jesus para cantar, para repercutir, para se lembrar. As escrituras, elas são recheadas de poemas, de vida. E aí a gente precisa trazer isso, né? Então, a discussão é boa. Eu acho excelente a discussão, porque o lance todo é o seguinte: até que ponto eu preciso contemporaneizar o evangelho para fazer com que as pessoas elas venham para a igreja ou sejam adeptas àquilo que eu estou pregando? Porque, veja, eu sou formado em marketing, e em marketing a gente fala sobre comunicação, então a gente tem que fazer um rapport, a gente tem que ligar a comunicação, as pessoas precisam estar conectadas, e eu não sou contrário a isso. Mas no momento em que eu deixo coisas tão caras, tão importantes, para poder utilizar elementos que não são bons, eu posso mudar um ritmo, eu posso mudar, você concorda? Porque, por exemplo, falando até sobre o ritmo, eu estou na África, cara, eu vou cantar músicas no ritmo da África, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não faz sentido eu colocar as músicas americanas do sul dos Estados Unidos para um africano. Sim. E eu acho que, assim, se existe um ritmo novo que está acontecendo, vamos colocar. Mas, assim, o cuidado de trazer essa contemporaneização para dentro da igreja com músicas simplesmente para fazer com que as pessoas possam se transformar em consumidores daquilo que eu estou dando para elas, eu tenho o meu temor. E isso sou eu, Rony, tá? Não sou da área da música, eu sou simplesmente o camarada que está olhando e dizendo, mas eu sou da área da comunicação, né? E isso, para mim, é importante. Acho que tem um perigo envolvido com isso. Sem dúvida, sem dúvida. O apóstolo Paulo, de alguma forma, lançou mão de algo similar. Quando ele quer dialogar com um determinado público, ele pega alguns elementos culturais, né? A gente não viu ele fazendo isso o tempo todo, né? Então, se a gente tiver a consciência do porquê que a gente está fazendo, né? A intencionalidade, a clareza e o temor, né? É válido. Agora, tornar isso regra, enfim... Eu achei que você, nessa conversa, já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é se existe algum ingrediente essencial para que a música seja considerada apta para o culto. Na verdade, acho que você já quis dizer a intencionalidade acima de todas as coisas. Qual é a finalidade disso, né? Eu até amplia. Ampliaria, eu diria assim, se for falar de ingrediente, seria a canção tem que ser bíblica e cristocêntrica. Ok. Refina para mim, o que é bíblica? Bíblica, ok, está na Bíblia. E cristocêntrica é que põe Jesus no centro da ideia. Mas aí que tá. Eu
Eu gosto de caranguejo, estou cheio de caranguejo aqui, tá? Ah, já picou um calcanhar meu, já picou. O fato de eu trazer uma música cristocêntrica, falar de Jesus na música, não a torna cristocêntrica. Não é falar de Jesus. Sem dúvida. O Jesus Cristo, eu estou aqui, tá colocando eu no centro da música, né? Esse hino que você falou. Isso, cara, é esse que é o ponto. O que é interessante ser cristocêntrica significa você utilizar Jesus como sendo um exemplo a ser seguido. Então, quais elementos que existem na vida de Jesus, naquilo que ele se expôs a nós, que é digno de ser adorado, de ser trazido à memória, para que nós nos conformemos à imagem e semelhança dele. Perfeito. Concorda comigo nisso? Né? Sim. Eu trouxe ele aqui, mas na verdade sou eu que vou ficar falando, tá? Você tá pensando que sou eu que vou ficar falando aqui. Você pensa que eu não manjo de música? Eu manjo. Você tá pensando Deixa que eu falar, eu vou botar uns caranguejos já no calcanhar dele. Vamos lá. Bom, é legal ter esse papel, rapaz, que você pode colocar caranguejo, dá pra fazer aqui uma caranguejada. Vamos lá. Ritmo, estilo e sua relação com a adoração. Muito se fala sobre ritmos corretos e errados na igreja. Você acredita que algum ritmo específico é mais adequado para adoração? Pensando no Brasil? Cara, eu acho que não existe um ritmo mais adequado que a gente possa dizer assim que vale para todos os contextos. Eu acho que vai de acordo com o contexto. Você vai ter uma igreja que tem uma característica mais formal, que tem um costume de ouvir músicas eruditas, que tem um pessoal que costuma frequentar ali, que tem... Não adianta você botar um worship, né, que o pessoal fala, um pop rock lá, ou um frevo, e não vai rolar, né? Não tem contexto. E de repente, se você for pegar uma canção erudita, um hino da Europa do século XVII, né, do século XVIII, e colocar numa igreja que já tem uma galera que tem um costume diferente, também não vai rolar. Então, o ritmo, ele precisa... A linguagem musical, né, precisa dialogar com a realidade média da igreja ali. Daquela audiência que está ali. Cara, daquele... isso é muito legal. Então, existem ritmos errados desde que a audiência esteja errada. Então, sim, é mais ou menos por aí, né? Você tem que contextualizar isso. Sim. Você tem que dialogar. Se a proposta é que a igreja se envolva, a responsabilidade de quem escolhe o repertório é de ter essa sensibilidade. Opa, se eu colocar isso aqui, vai funcionar? A igreja vai se envolver? Ou eu vou estar querendo botar a goela abaixo aqui, vai dar mais dor de cabeça do que... Tá. Mas você acredita que eu posso conduzir as pessoas... Olha a palavra que eu estou utilizando. Estou prestando atenção em cada uma delas. Conduzir as pessoas para que elas possam estar preparadas para ouvir aquilo que é a preleção, ou seja, eu quero levar as pessoas para um momento de contrição, um momento de quebrantamento, e aí eu vou colocar músicas que sejam mais calmas, que sejam contemplativas, que sejam reflexivas, de modo que o pastor, que geralmente quem leva a palavra, possa fazer esse delivery, a entrega daquela palavra, ou você acha que isso não faz sentido? Eu acho que a gente tem que ter bom senso na hora de edificar um repertório. Assim como o pastor gasta tempo preparando a sua exposição bíblica, né? Então ele começa com uma introdução, de repente ele traz aqui uma ilustração, um primeiro ponto. Então ele constrói um raciocínio. Eu penso que o repertório, especialmente hoje em dia, né, que boa parte das igrejas assim, mais contemporâneas, você tem um tempo de música, né? Nas igrejas mais litúrgicas, já é mais recortado, né? Então, você começa ali com uma chamada à adoração. Então, lê um salmo, canta uma música. Aí depois tem... Então, aí o culto ele já vem se desenhando dentro da estrutura litúrgica. Agora, quando o cara tem a responsabilidade, num contexto mais contemporâneo, de selecionar uma sequência de músicas, ele precisa ter bom senso, ele precisa contar uma história ali. Não contar uma história entre aspas, né? Ele precisa ter sentido, precisa ter um caminho ali. Não precisa necessariamente começar rápido e terminar baixo, lento, mas precisa ter um sentido, né? Precisa encontrar um caminho. E claro, se ele tem
uma abertura, um diálogo com o pastor, ele pode, pastor, como é que vai ser hoje, né? Como que é? Qual que é a ideia, né? Pô, se eu recebo já a mensagem antes, por exemplo, preparando... Ajuda, com certeza, né? Eu particularmente gosto de variar. Assim, então, várias vezes eu terminei o momento, quando tem contexto dentro do culto, o momento de música para cima, entendeu? Para cima. Se tem contexto, se eu estou dialogando, eu sei o que vai acontecer depois e cabe, para cima. É que é interessante, Rodolfo, que do ponto de vista não eclesiástico, não de igreja, existem estudos que são desenvolvidos em relação à música e à relação com o ser humano. Então, quando você entra numa convenção de negócios, por exemplo, você nunca vai entrar com uma música baixa, é uma música alta, uma música vibrante. E se você termina também essa convenção, você nunca vai terminar com uma música triste, você vai sempre terminar com uma música vibrante, que é para... E eu acho que muito desse estudo tem permeado as nossas igrejas. Eu acho que isso até pode ser feito, eu acho que não tem nenhum problema. Sim. Isso sou eu falando, não como pessoa e não como profissional dessa área. Mas, no entanto, existem também pessoas que usam dessas influências musicais para conduzir para onde elas querem. Que até existem críticas, as igrejas mais tradicionais criticam as igrejas menos tradicionais no sentido de quase uma catarse, né? Você repete um refrão 150 vezes em 5 minutos. E aí você tem, até do ponto de vista de estrutura musical, uma música que ela permite que você migre para uma outra música sem que você mude a estrutura musical. Sim. Parece que você tem 30 minutos com a mesma música tocada com letras diferentes, repetidas várias vezes. Sim. E assim, nesse aspecto, eu acho que nem é o ambiente. É o ambiente, mas a gente não consegue conversar sobre isso hoje com profundidade. Eu acho que aí já começa a ter alguns caranguejos dentro da piscina, sim, né? Sim, concorda sim. comigo? Tem até uma frase em inglês que o pessoal fala, hoje em dia está na moda, mais um estilo de música que no Brasil se batizou de worship, que é basicamente um pop rock, né? Mais, como que eu posso dizer? Mais... nossa, me fugiu a palavra. Riff? Não. Ele é mais para dentro, assim. Ele é mais down, né? Ele Entendi. É mais... Introspectivo? Não é introspectivo, mas daqui Nós a pouco vamos encontrar a palavra e se demorar muito a gente edita, fica tranquilo. O bom de edição é isso. Perdi até Perdeu o raciocínio. O que eu ia falar? Você estava falando sobre as músicas, o estilo que está chegando agora aqui no Brasil, que é um estilo que joga as pessoas para dentro, introspectivo. Você procurou essa palavra. Mas se você esqueceu, não tem problema que a gente edita. O que eu ia falar a partir disso, meu? Cara, bom de conversar com pessoas mais velhas é que as pessoas têm muito conteúdo ruim que elas esquecem tudo. Fica tranquilo que ela vai voltar. Vamos seguir aqui. Vai voltar aqui. Enquanto você está pensando aqui, eu já vou jogar mais uma coisa para você. Você entende que dentro da igreja a gente tem que ter todos esses cuidados, que é de saber a intencionalidade que as pessoas estão cantando as músicas, a ideia de a gente harmonizar os ritmos para a audiência que nós estamos. Se eu estou na África, não vou cantar uma música clássica, tá? Se eu estou numa audiência de uma igreja tradicional, não vale a pena trazer uma música totalmente desconectada com isso. Que eu posso, pelo que eu entendi do que você falou, eu posso contextualizar as músicas com aquilo que eu percebo que vai ser a ambiência do culto, a palavra que vai ser ministrada. Eu lembrei. Lembrou do que era? Já aproveita e fala já. Só era não, que você falou da ambiência. Você lembrou da ambiência já, tá, peraí. Where the Lord is, the Lord is. Nord é o teclado vermelhão, que é o teclado clássico. Super, né? E é o teclado que tem sido muito usado nessa... Então, assim, ele tem uns sons que criam essa ambiência que parece que o pessoal fala que o Espírito Santo está ali, né? Então eles brincam, onde tem o Norte está o Senhor, né? Where the North is, the Lord is. Isso tem acontecido bastante, né? A pessoa fala, sim. E aí é aquele clima, aquela atmosfera cristã. Então, e aí você tava... Até tem histórias aí de bandas seculares tocando música e o cara se sentindo abençoado. O Senhor está falando comigo através desse louvor. E nem é o louvor, é o som, né? Não, e isso assim,
Eu já vi muito. É. Você, por andar muito nas igrejas Sim. por aí, é que geralmente quando você vai, a palavra encanto vai se apresentar, né? Sim, a gente que toca. Então aí você não ouve, você não consome isso, né? Mas enfim, até a palavra que eu usei agora é consome. Exato. Né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar também, né? Cristão consome essas músicas dentro da igreja durante o período de culto. Culto não é prestar culto a alguém, não é a Deus? Será que a gente deve consumir ou a gente pode consumir? A gente vai conversar isso no momento oportuno. Na real é o seguinte, tá? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, primeiro que eu até conversei aqui off-records, eu acho chiquérrimo falar off-records, eu acho chiquérrimo. Conversei com o Rodolfo que são vários icebergs que a gente tem aqui que a gente só vai apontar eles, não dá pra gente descer com profundidade. Se a gente pegar o que ele estava conversando agora há pouco com a gente, falando sobre os anos 80, os anos 90, que você viveu, as ondas que aconteceram, e a gente for trabalhar isso, só isso dá um podcast de 2 horas com complexidade legal. Então a gente vai trabalhar com tudo isso. Inclusive esses mesmos temas aqui, a minha ideia é chamar outras pessoas para conversar sobre os mesmos temas, porque existem novas coisas que vão surgir sobre os mesmos temas. Sim. Porque são riquezas, experiências diferentes, nuances, né, que começam a surgir, perspectivas diferentes. E aí eu tava voltando para cá agora, para o que a gente estava conversando, é o seguinte, aí toda essa intencionalidade, toda essa ambiência que a gente tem dentro do culto, que as pessoas querem criar, tal, e você conecta com a palavra, conecta com tudo, a gente acha que algumas músicas não podem estar ali porque elas não têm bases escriturísticas, outras podem ter porque elas são, naquele momento, um paralelismo para que a gente possa colocar dentro como um elemento apenas para trazer, como existem igrejas que estão fazendo isso hoje, beleza, tranquilão, todo esse cuidado. E aí eu saio da igreja. E aí eu vou pegar o meu carro para dirigir no trânsito de São Paulo, que é um trânsito maluco. E eu consumo outras músicas. E aí? Como é que funciona isso do ponto de vista de um diligente, ou de um dirigente, né? Diligente, não é? Dirigente é uma outra coisa. É um dirigente de música. Qual que é a tua ideia em relação a isso? Eu devo consumir esse material? Eu posso consumir? Como é que funciona isso? Olha, eu gosto muito de pensar, fazer um paralelo com a nossa dieta alimentar, né? Na nossa dieta alimentar, a gente tem que ter o equilíbrio. Você tem que comer um pouco de cada coisa, né? E a gente precisa estar consciente. Quando eu vou comer, quando eu vou me alimentar de um determinado alimento, qual que é o efeito desse alimento no meu organismo. Se a gente traz a consciência que, falando de música aqui, né? A música, sem nenhuma dúvida, faz parte é um baita de um instrumento de formação da nossa cosmovisão, do jeito como a gente percebe as coisas. Então, assim, a música ela não é me escapou a palavra aqui, mas ela é um... De novo aqui, ó, a gente vai ter que comprar Fosfosol, se quiser financiar não, fazer publicidade com a gente aqui, a gente tem que começar a tomar Fosfosol, porque o cara vai ser chamado várias vezes. Então a gente vai... E o problema é que eu faço ele rir, ele perde mais ainda a ideia. Não, mas eu esqueci a palavra, mas vou dizer de outra forma. Se a gente traz a consciência da importância que a música tem para a formação da nossa cosmovisão, da maneira também como a gente vê a vida, não só o mundo, a nossa vida. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente põe para dentro, né? Tanto a gente e eu como pai preciso zelar para aquilo que meus filhos ouvem, porque o que eles vão ouvir vai, com certeza, interferir na formação deles, né? Música, filme, tudo. Mas aqui nós estamos falando especificamente música. Sobre música. Isso. Então, assim, eu preciso cuidar com aquilo que eu ouço. Tem muita coisa boa que não ofende a nossa fé, né? Que são canções populares, assim como eu gosto de poemas, livros, né? Filmes bons, que não são cristãos, que não são cristocêntricos nem bíblicos, mas são bons, eles são belos, né? E o belo exalta o Senhor também, né? Toda beleza vem do Pai das luzes, né? Vem do Senhor, vem do trono dos céus. Então, faz parte. Agora,
eu também não chego ao ponto de dizer, ó, vale tudo. A gente realmente precisa filtrar muito bem aquilo que a gente põe para dentro, né? Então, hoje em dia, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, né? Porque se você botar o rádio para tocar, ou se você for deixar uma playlist tocar à vontade, ela vai começar a empurrar conceitos, conteúdos para você ou para os seus filhos. Eu falo muito para os pais isso. A gente precisa zelar pelo que eles ouvem. Se deixar o YouTube tocando à vontade, pelo que eles assistem também, vai entrar muito lixo, né? Então a gente, como consumidor consciente, precisa saber dosar. Claro que tem espaço para ouvir uma boa música, mas só isso. Será que eu também não posso aproveitar para fortalecer? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu tenho música que tem palavra de Deus e eu me alimento disso, isso fortalece a minha fé. Ao fortalecer minha fé, isso muda o jeito como eu vivo a vida, muda o jeito como eu vivo a segunda-feira, a terça-feira. Isso eu vou trazendo um arsenal, né? Se a gente entende que a palavra é a nossa arma, inclusive, né? Então, no momento difícil da vida, muitos textos bíblicos vêm à mente por conta de canções que nos foram ensinadas. Inculcadas. Né? Inculcadas. A gente vai ver lá no texto de Deuteronômio o Senhor mandando Moisés compor uma canção para que os seus preceitos, a sua aliança com o povo fosse propagada. Então imagina que o Deus, presta atenção nisso, cara. Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que tem à sua disposição absolutamente todos os recursos existentes e os não existentes, porque ele pode criar. Ele escolhe música. A gente deveria, então... É muito sério, né? É muito sério. A gente deveria perceber isso e, de fato, cuidar. A música, sim, tem efeito na nossa... produz efeitos na nossa vida. Então, a gente precisa ter a consciência. Não posso sair comendo só chocolate, né? Chocolate é gostoso? Cabe. Mas eu preciso me alimentar. Existem momentos, boa. Né? Exato. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Exato. O Rodolfo, existe uma pergunta que ela vem dessa conversa que a gente está, que é assim, exemplo de músicos cristãos que escutam ou se inspiram em outros estilos e gêneros musicais fora do ambiente gospel. O que eu quero dizer com isso daqui? É assim, a gente enxerga que os gêneros musicais, eles são muito próximos daquilo que o mundo está consumindo. Eu acho que alguns gêneros, por exemplo, como funk, dificilmente vai entrar nas igrejas. Apesar de que, quando você fala sobre rádios evangélicas, você tem os funks gospels, que é um ritmo que é para, vamos comunicar com a molecada, mas vamos colocar um conceito cristão para a gente poder trazer conhecimento ou trazer uma reflexão. Ok. Mas até que ponto faz sentido nós, e aí por nós eu não estou dizendo eu estou falando você e outras pessoas que são criadores de conteúdo que nós dentro da igreja consumimos, deveríamos ser, qual é a palavra que eu quero utilizar? Influenciados. E será que a gente não teria condições de nós influenciarmos, fazer o contrário, o caminho inverso? Olha, eu ousaria dizer, eu chego nessa última pergunta sua, mas que quase todo músico cristão tem influência de arte não cristã. Ok. Né? Se a gente for até voltar no tempo, aquilo que tornou-se sacro, ele... Em alguns momentos ele foi profano. Certo, né? Certo. Então, a influência alguns dos hinos, antigamente, muita gente já sabe disso, né? Eles eram tocados em cabarés. Salões, né? Isso. E aí foram colocadas letras cristãs trazidas para o contexto e cantado. Então, assim, eles não nasceram puros, digamos assim, né? Nasceram dentro de um outro contexto popular, secular, digamos assim. A música cristã contemporânea começou no movimento do Jesus Movement ali na Califórnia. Tem até um filme muito legal, cara, que eu acho que tá na Prime Video, que é o
será que é Jesus Culture ou Jesus Movement mesmo? Ele conta, depois eu Manda para coloco, mim que a gente coloca. É bem legal, porque ele não tem a proposta de contar a história do nascimento dos corinhos, do que depois se tornaram os corinhos, mas ele conta o movimento de avivamento que aconteceu ali. E ele não é nada romântico, ele conta as dificuldades também que aconteceram, foi bem legal. Mas ali começaram os corinhos. O que eram os corinhos? Os hippies se converteram com seus violões, né? Naquele contexto ali do rock meio que nascendo, e eles começaram a fazer canções simples falando sobre a sua fé. E eles iam se convertendo aos montes. E assim, outro dia eu estava conversando com o Guilherme Kerr, não sei se você conhece, ele é um super compositor, né? Se eu não conhecer o Guilherme Kerr também, aí para tudo também, né, gente? E o Guilherme, ele pegou uma rebarba disso aqui no Brasil, e os Vencedores por Cristo, quando o Jaime Kemp veio, ele veio exatamente, ele é da Califórnia, ele saiu daquele contexto. Então, os Vencedores por Cristo começaram a traduzir, o Guilherme traduziu várias daquelas canções que depois se tornaram os corinhos, que hoje são caretas. Mas os corinhos, na época eles eram revolucionários. Era hype. Tanto que gerou um monte de dificuldade na época, para os vencedores mesmo. Muitos lugares que eles iam, eles não podiam tocar. Tal. Mas olha só, como é que aconteceu? Influência da cultura. Então, não tem muito como dissociar essa influência. Eu concordo com você. A gente tem condição de influenciar em algum aspecto. E se você for parar para pensar em grandes nomes da música popular, muitos nasceram dentro do contexto de igreja. Né? Só que alguns migraram, né? E esqueceram o passado. Totalmente. Então isso é meio misturado, porque no fundo, música é música. Música é arte, música é instrumento. Música não é um fim, é um meio. Né? Então... Está misturado, não dá. E isso para mim é rico, porque apesar de eu ter feito uma pergunta que poderia levar à interpretação de que eu acho que tem que ser que nós precisamos influenciar lá, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos do mundo, nós somos do mundo, nós não nascemos convertidos. Como você mesmo disse, dificilmente o músico não tem interferentes não cristãos na formação da sua musicalidade. É quase impossível isso. E a música está em tudo que é lugar. Então, a resposta mais preocupante volta para a intenção e a letra. Né? Porque assim, até você conseguir perceber que existem ritmos, que existem essas interferências, ela faz parte, ela tá misturada. Então a gente precisa se preocupar, e você que está me assistindo aqui, você tem que se preocupar muito com a letra, você tem que se preocupar muito com a intenção de que você está cantando aquilo. E eu não posso ficar cantando, por mais que a minha intenção seja melhor, pegar uma música que não tem nenhum tipo de conteúdo que vai interferir, já que você mesmo falou, na minha cognição, no meu pensamento do que é certo e do que é errado, e simplesmente achar que está tranquilo porque ela tem uma harmonia legal, porque eu gosto dela. Não é assim que a coisa funciona. Ponto. Ó, eu trouxe o cara aqui, mas sou eu que estou falando, gente. Sou eu que estou falando. Eu estou pagando o cara de bobeira, gente. O cara tá andando bem para chuchu. Tá vendo? Você não acreditou que eu entendesse? Tô aqui, ó. Mas bora. É super delicado isso. Como é que a gente vai conseguir discernir a boa música cristã da música que não vai fazer tão bem? Então é só firmado na palavra. É a gente fazer como os bereanos faziam, né? Então, isso aqui, peraí, isso aqui tem eco, aqui tem fundamento ou não? E tem que ser assim. Isto vem ao encontro desta minha próxima pergunta, que é, na sua opinião, o que diferencia um verdadeiro louvor de uma performance artística? Como o coração do artista influencia a ministração? Bom, tem duas perguntas aí. São duas, né? Vamos para a primeira. A primeira, eu acho que está vinculado com o que você falou, é o seguinte, né? A gente tem que estar bastante preocupado para ver se existem bases escriturísticas para aquilo que está acontecendo ali. Ou se é uma performance. Sim. Né? E você pode ter
bases escriturísticas e fazer uma performance. Sim. E aí você já está falando já do lance de qual que é a intenção desse cara fazer, né? Eu acho que a primeira é mais fácil porque você já respondeu anteriormente, que é você ter a base bíblica, né? Você saber se aquilo ali ele está apoiado escrituristicamente, se os conceitos, não é só a questão de as palavras, mas se os conceitos eles são embasados. Entende o meu pensamento? Sim. No sentido de se a música começa muito, e eu até vi um dos podcasts que você compartilhou, se ela está muito no eu, e ela tá menos no nós, tem uma coisa que tá errada nisso daí, né? Você tá no eu, é pra mim, ele... Sim. Tem alguma coisa que você já percebe que é antropocêntrica, ela não tá firmada nisso. Mas tem o lado também de como é que o coração desse artista, do cara que tá ali cantando, do cara que tá tocando uma música, executando isso daí, ele influencia na ministração. Você falou ministração, estou imaginando que você está falando no contexto de igreja local. Igreja local. Isso. A voz mais importante do grupo de louvor é a voz da igreja. Então, eu gosto muito de pensar na função de quem está à frente, é a função apenas de dirigir, de conduzir, não é conduzir ninguém à adoração, porque homem nenhum tem essa capacidade, né? Mas de conduzir musicalmente, inspirar, de enfatizar aquilo que tem de rico na mensagem ali. Então, quando a gente fala em performance ela traz um cheirinho de entretenimento, né? Eu gosto não necessariamente, mas hoje em dia a linha é muito tênue, até onde vai a performance necessária para esse processo de condução e onde começa uma performance do entretenimento, das muitas das transmissões, né? Do melhor ângulo, de como é que está saindo na transmissão. Isso é muito delicado, né? Então, assim, por que eu enfatizo a igreja local, a voz de quem está ali? Porque quem está à frente, ministrando, usando a expressão que você falou, precisa estar concentrado em conduzir e envolver este pessoal que está aqui. A transmissão é bênção, é bem-vinda para quem está acompanhando de longe, mas nada mais é do que a transposição do que está acontecendo aqui, levar ao alcance de quem está lá. Mas sem perder de vista o principal que é aqui. Então a nossa performance tem que estar focada aqui. Coração. A gente não tem condição de discernir como é que está o coração da pessoa. Nem de quem está à frente. Isso quem discerne é o Senhor. Quem pesa sempre, é Deus. Sempre. Né? Ainda que nós vejamos alguém se portando de uma forma que no nosso julgamento pode não ser uma boa forma de se portar. Pode ser que a intenção do coração daquela pessoa é totalmente diferente daquilo que julgamos. E a gente nunca sabe o que está acontecendo com a pessoa, como está o dia dela, a gente não tem noção. Uma vez eu vi estava no shopping e vi um pai sentado com a filha e o pai mexendo no celular e a filha ali meio sozinha assim, né? Aí a gente que passa, você pensa o quê? Pô, tá abandonado, que desídia, né? Puxa, que coisa chata. Pô, tá com a filha ali, tá... Agora, eu não sei qual que é a realidade do cara. Com quem que ele tá falando sobre o se aquele cara está fazendo o melhor esforço do mundo para estar com aquela filha ali e naquele momento ele está trabalhando, mas ele está fazendo o esforço para quê? Para ir para o shopping passear um pouco com a filha dele. A gente não sabe. Então a gente nunca tem condição. É claro, às vezes a situação é grosseira, mas nós não somos... Não é nossa função, né? Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para julgar, para avaliar. Então, quem avalia é Deus. Os seus lábios... Nossa, me fugiu... Olha o fosfosol aqui de novo. 11h30 da noite agora, hein? Teve pessoal antes aqui que ficou falando e não ia embora. Os seus lábios estão... me fugiu o texto bíblico aqui, mas o seu coração está longe de mim, né? O que é isso?
A Me música tá louvam até com boa. seus lábios. Isso. A música é boa, a teologia da música é boa, ele está cantando a música certa, mas o coração está longe. Não chega, não passa. Né? Mas quem é que discerne isso? É Deus. É só Deus. Então, nós, enquanto servos, né, enquanto ministros, usando a expressão que você usou, eu particularmente prefiro a ideia de servo. No fim é a mesma coisa, né? Mas ela mais bota palatável. a gente com o pé no chão. Mostra para você que você está para servir. Isso, exato. O ministro, ele já bota o cara numa condição do... Principalmente que a gente está acostumado com ministros hoje ligados com política, né? Gente importante. O ministro passa a ideia de alguém importante. O servo passa a ideia de alguém não importante. Escravo. Isso. E na prática, quem está ali à frente é servo de quem está ali. Uhum. Se está o que servindo, importa é ali... Isso. E assim, a nossa condição, eu gosto muito de pensar na ideia do garçom. A gente é garçom, a gente não serve só o que a gente gosta. A gente serve aquilo que precisa ser servido, aquilo que é demandado. E quem demanda é a Escritura, quem demanda é Deus, né? Então, eu não sei se eu respondi a primeira acho pergunta. Que você respondeu, sim. Eu acho que você respondeu bem, inclusive. Porque, aliás, eu acho que você respondeu as duas. As duas, né? Eu nem lembro qual que era a segunda. Se não respondeu, já está respondido, né? Que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Você lembra dessa daí? O pessoal terminava os cultos e terminava assim, isso na minha época, tá? O camarada, ele estourava o tempo dele de pré-eleição, não se planejava, não tinha nada. E aí, no final, ele fazia assim, e que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Isso é mais ou menos assim, eu tô horrível aqui meu tempo, estourei tudo, mas vai lá que Deus fala com você, né? Deus... Eu tô mandando quadrado, mas ele arredonda. É redondo, Deus arredonda, né? Ele não desperdiça nada, né? Como diz eu comentei. Tem uma coisa já indo para as considerações finais e o encerramento desse nosso bate-papo aqui, que é o primeiro. Mas já, cara? Cara, essa que é a ideia. Ou o cara, ele é muito simpático, porque assim... a conversa é gostosa. Esse camarada, ele esperou algumas horas. Nós tivemos uma gravação antes, ele tá na segunda gravação já. E esse camarada aqui já tá cansado, destruído, mas tá feliz, cara. Eu gostaria de saber como é que era se a gente tivesse gravado no primeiro horário. Ele estaria vibrando aqui, né? A gente vai ter que depois pegar as pessoas que atrasaram aqui essa gravação. Apertar... Depois você marca o inverso numa próxima. Fazemos isso, vamos fazer o contrário. Indo para essa parte final aqui, para você, obviamente, qual que é o principal papel da música no crescimento espiritual da vida do cristão? Você já falou ali que a música, ela forma, né? Ela não somente informa, ela não somente entretém, ela não somente diverte, mas ela vai formando. Então, eu acho que, de certa forma, a nossa própria conversa já respondeu essa pergunta. Existe algo que você acrescenta nela? A música, ela forma. A música é um instrumento de ensino monstruoso. Ela é um instrumento de memorização da palavra. A música cristocêntrica e bíblica nos ajuda a ser lembrados sempre de quem nós somos e de quem Deus é. E quando a gente é lembrado disso, isso muda o jeito como a gente vive a nossa vida, né? A gente vive mais como servo e menos como ministro, né? A gente vai se colocando no nosso lugar e Deus no lugar dele. Então a música tem esse potencial de amadurecer. A música boa, de novo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a música recheada de Bíblia, ela tem um papel, ela pode exercer um papel importante no nosso processo de amadurecimento espiritual, né? Então eu gosto muito de pensar música cristã neste aspecto. Que dica você daria para jovens que sentem o coração queimando por esta área, a área da música? Que dica você daria? Você já tem uma experiência, uma carreira já de vida. O que você daria para essas pessoas de dica? Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Através da palavra, através da oração, através do tempo devocional. Aproxime-se de Deus. Porque, assim como qualquer outra profissão, né, a gente tem na música algumas pedras de tropeço. Eu sou advogado, na minha profissão também tem, né? Todas as profissões a gente tem. Então, para mergulhar nesse mundo, é pertinho de Deus, né?
para servir na igreja? Pertinho de Deus. Porque pertinho de Deus a gente se lembra de quem a gente é e nós vamos com o coração do servo. Né? Então, antes de qualquer outro tipo de formação, se aproximar do Senhor. É interessante que quando eu comecei a minha caminhada cristã, estou falando de 32, 33 anos atrás, era muito comum pessoas que tinham uma intencionalidade de servir ao Senhor nessa área muito grande e pouco conhecimento técnico. Eu não sei se pelo meio que eu estou, eu vejo muito conhecimento técnico, mas eu não convivo com todas as pessoas, mas eu não vejo a mesma sede que as pessoas tinham anteriormente, e isso faz uma vinculação com o que você está dizendo agora. E isso eu não tenho nomes para citar de pessoas que fazem e não fazem do outro jeito. É uma sensação, uma percepção de que isso não é tão colocado como sendo algo a ser perseguido. E você está me deixando entender, me corrija se eu estiver errado, que estar próximo de Deus é muito mais importante do que qualquer tipo de tecnicidade, de qualquer tipo de conhecimento. Não que isso não seja importante, mas isso é muito mais importante. É isso? Para a finalidade de servir a igreja, isto é muito importante. É claro que você precisa da técnica, senão você vai pegar qualquer irmão que é próximo de Deus para ir lá conduzir algo que ele não domina, né? Então você precisa treinar, aprimorar, estudar, né? Melhorar, praticar, ensaiar, tudo isso. Mas sem isto, não rola. Aí é só música, é só arte, né? Coração tende a estar no lugar errado. E assim, a música ela é traiçoeira, porque ela mexe um pouquinho com o ego, mexe muito com o ego, né? De alguma forma, todo tipo de arte, mas quando você está... imagina, você tem uma igreja, um monte de gente lá, e tem poucas pessoas em cima de um palco. Só aí você já tem um risco grande, né? Então, assim, a chance do cara se perder, tá ali com as motivações erradas, é muito grande. Então, quando eu falo para aproximar de Deus, é para chegar ali com a motivação certa, com o coração no lugar certo. E mesmo assim a luta é grande, porque é carne, é tudo gente. Né? Então, de repente chega alguém, faz um elogio e já começa a achar que, opa, olha só, não é que eu acho que eu sou melhor mesmo. Aí alguém fala assim, quando você vai, melhor do que quando o outro vai. E se o cara não tiver com o coração no lugar certo, ele acaba se perdendo nesse, né? Acaba servindo mal e se perdendo. Então é muito delicado para servir em todos os lugares, mas onde você está em evidência, assim, as pedras de tropeço parece que aparecem ali, a gente tem que ficar bem. Esse é um cuidado que tem que ter. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Tem muita gente que ama o Senhor, tem muita gente séria, tem muita gente, a gente vai em muitas igrejas, às vezes dá workshop nas igrejas e vê muita gente que às vezes o cara tá sozinho, ele mais dois ali, com o coração entregue, tudo. Sabe? E com satisfação, com alegria, o cara carrega o instrumento, monta a caixa, liga o som e faz com alegria, sem reclamar. Tem muita gente boa servindo, com alegria, com aquilo que tem à disposição, nem sempre é um nível altíssimo de excelência musical, mas quem é que disse que o ouvido do Senhor é tão apurado a ponto de não conseguir ouvir uma música ruim? Qual é a métrica do Senhor? O que será que ele ouve melhor? Um coração afinado ou um violão afinado? Né? Então, por isso que o coração afinado é sempre a prioridade. Eu não tinha programado essa conversa, essa minha pergunta agora, mas eu acho que cabe exatamente aqui. Você entende, com a tua experiência de 30 anos aí de carreira, acho que a palavra não é essa, de estrada, você entende que uma equipe de louvor, uma equipe de música, ela consiga trazer, e essa é uma pergunta bem complicada, ela consiga trazer ou consiga levar as pessoas, trazer no sentido de fazer com que a manifestação da vontade de Deus, do quebrantamento, do Espírito de Deus desça sobre essa igreja, quando o pessoal falava se trazer a presença de Deus, usava-se muito isso antigamente, ou levar as pessoas até diante de Deus, pela equipe especificamente, ou você acha que isso independe da equipe?
Eu acho que é difícil você colocar essa... Deixa eu começar de novo a resposta. Você viu que eu estava terminando aqui, mas eu lembrei, joguei mais uma. Aqui é assim, a caranguejo. gente vai nisso. Os caranguejos nas piscinas. É uma resposta delicada. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que intimamente eu acredito que, sim, as pessoas podem ser instrumentos de Deus para que, de alguma forma, a presença de Deus possa ser marcante naquele ambiente. Instrumentos de Deus para isso, talvez? Instrumentos de Deus, sempre. Porque o protagonismo é de Deus. É Ele sempre. quem... O sempre. Espírito sopra onde quer, né? Uhum. Mas eu penso que quando você tem um grupo que tem a consciência do que está fazendo ali, que se prepara espiritualmente para o que vai acontecer ali, que clame e ora por aquilo que vai acontecer ali, que tem o temor daquilo que está sendo cantado, que é o Evangelho de Jesus, que canta com paixão a transformação que Jesus operou e opera todo dia na nossa vida e na nossa história, que se lembra de onde foi resgatado. Então, quando isso vem para cá, isso de alguma forma impacta as pessoas. Mas o impacto não é pelo grupo, é a presença de Deus manifesta na vida do grupo e de qualquer cristão. Então, isso não é um privilégio do grupo de música. Sim. Um professor de Bíblia, de igual forma. Exercendo uma coisa ou outra. Exato. Seria como se, eu vou até falar de um ponto filosófico, assim, / teológico, o rio de Deus correndo a partir do trono de Deus e passando rios de águas vivas do seu interior, né? Passando ali e fluindo para as demais pessoas. Exato. Isso, então eu acredito que a presença de Deus possa ser transformadora na história de uma pessoa, na história de uma família, possa trazer alento, possa ser especial num determinado momento, a partir do trono dele, passando por quem entende o que está acontecendo ali, o que está fazendo ali. Mas não só para o músico, de novo, para não... Qualquer cristão, Isso. qualquer pessoa, em qualquer tipo Exato. de circunstância. Exato. É porque tem se colocado muito isso como sendo uma responsabilidade das equipes músicas. Isso não, a gente não pode nunca isso é uma falha, é uma falha gigante. Exato. Não é? Na verdade, a intencionalidade de todas as pessoas, quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos para a glória de Deus. Isso tem que ter esse pensamento. Ele transpassa a ideia de se você está à frente daqui ou se você está guardando os carros no estacionamento. Perfeito. Esse que é o ponto. Eu fui esses dias numa igreja, cara, abrindo parênteses aqui, no ano que vem, acredito que a gente do Palavra em Canto vai fazer uma pequena série de reflexões, talvez sirva para alguém ou para alguns contextos do porquê que a igreja está deixando de cantar ou está cantando menos. Eu tenho essa percepção e vários pastores, quando nos convidam, compartilham um pouquinho deste cenário, né? E aí eu tenho algumas desconfianças, né? Algumas possíveis respostas para diferentes contextos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa série. Coisas simples, assim, mais para tentar chamar atenção, né? Nem lembro por que... Boa pergunta. Ó, se Fosfosol... lembrei. Não patrocinar a gente, meu amigo. Memorex, lembrei. Patrocina a gente aí. Cara, um amigo meu foi pregar numa igreja aqui em Campinas, e uma quinta-feira, ele é de São Paulo, eu fui lá acompanhar. Cara, quando eu cheguei um pouquinho atrasado, quando eu cheguei, estava tendo um momento de cânticos, encostei o carro, andei um pouco. Quando eu cheguei na porta da igreja, a pessoa que estava ali recebendo os convidados estava envolvida com o que estava acontecendo lá dentro. O louvor estava rolando e estava ali cantando com o coração de um jeito que já começou ali, já me envolveu, já me ganhou. Falei, que coisa maravilhosa, que testemunho lindo. O cara está servindo, participando do culto.
E assim, isso mexeu comigo, que sou um cristão, né? Não sou um bebezinho espiritual. Já maduro. Eu fico já imaginando assim, o impacto disso na vida de alguém que está chegando com o coração quebrantado e chega naquele lugar e é recebido desse jeito, sabe? Então, olha só, um cristão, quanto ele estava... a manifestação de Deus através da vida desse cara na porta da igreja. Eu vou utilizar o que as pessoas usam. Ele trouxe a presença de Deus. Né? Nesse sentido, fala assim, a equipe trouxe a presença de Deus. Ele estava trazendo ali, servindo como um manobrista, como um garagista, estava ali trazendo a presença de Deus em essência. Isso é ser reino, né? Onde é o lugar, a geografia onde o rei reina. Exato, né? exato. Rodolfo, eu só posso te agradecer pelo teu tempo aqui conosco, agradabilíssimo. O convite que eu fiz para você foi um pouco a queima-roupa, para que você que não saiba, aqui foi meio assim que aconteceu, para inaugurar esse quadro com a gente. Eu queria que as pessoas tivessem algum contato para poder chegar a você. Você tem Instagram, mídias sociais ou não? Sim, Palavra em Canto. @Palavra em Canto. Isso. No Instagram, okay. Canal no YouTube também, Palavra em Canto. Nas plataformas digitais, a gente tem ali todas as canções autorais. Tem 6 canções novas que vão. Uma de Natal aqui, nós estamos correndo para entregar. Tá ficando linda, linda, linda. E mais 5 aí ao longo do ano que vem. Bacana aqui no canal, ó, coisas que acontecem ali. Tem os podcasts que você já mencionou, que a gente tem ali um acervo, né? De imagens ou só voz? Só áudio, né? Só áudio, tá. A gente deixou no canal do YouTube alguns que a gente gravou para depois editar o áudio. Então tem alguma coisa lá de imagem, mas não é a proposta. Então tem toda segunda-feira às 8h24 da noite a gente faz uma live. Há 4 anos e meio já, não consegui parar de fazer essa 8h24 tem vinculação com algum versículo bíblico? Não, pior que não tem, cara. Porque ou era Mateus 8h24? Era 8h23, aí mudou o ano 8h24. Ah, entendi. É mais para não ser... Eu pensei que fosse o 6h33, sabe assim? Não. Então é um tempo que a gente canta canções mais dos clássicos ali. E tem uma galera que, assim, na pandemia a gente começou a fazer isso. Na pandemia tinha muita gente que acompanhava, porque tá todo mundo em casa, né? Mas tem uma turma que tá ali e assim... Seguindo. Isso, participando. Que barato. Coisa legal é que as pessoas, a partir desse encontro virtual, muita gente já se conheceu, viajou para conhecer o outro. Virou uma comunidade mesmo. Virou o pessoal chama de igreja de segunda ali, né? Barato. E gente do Brasil inteiro, muito gostoso, assim. Então toda segunda, quem quiser participar... Está no canal do YouTube do Palavra em Canto. E tem um negócio bem legal para quem lida com música no contexto de igreja, que está lá no Spotify do Palavra em Canto. Está meio escondidinho, está no Spotify. Um dia a gente traz para o YouTube, que é o Enário Palavra em Canto. O Enário é uma espécie de inário antigo. Então o que a gente fez? E vem fazendo, porque não termina. A gente foi criando playlists de canções congregacionais com boa teologia e português correto. Essa é uma outra questão. E foi classificando de acordo com os temas. Então, canções adequadas para a ceia. Tem umas 50 lá. Então, o cara não precisa cantar sempre a mesma. Vai lá. Tem canções, tem acho que 20 ou 25, entre 20 e 25 playlists. A Paulinha fez a diferença na sua vida, né? A intencionalidade agora já está por cor, catalogado. E é bem legal, porque é muito útil para quem lida com música e quer apresentar repertório bom. É como se fosse uma curadoria. Sim. Hoje você tem muita coisa à vontade e ali você já tem, alguém já fez um trabalho. Rodolfo, isso vem muito ao encontro da nossa proposta de Óbvio Cast, do OPDO Instituto, que é a curadoria, ligar o ponto A ao ponto B. Tem muito conteúdo bom, a gente precisa fazer chegar esses conteúdos bons aonde precisa. Exato. E você sabe que uma coisa interessante, você que está vendo a gente aqui, vai, se não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Nós somos hoje 66 milhões de evangélicos no Brasil. E o maior podcast cristão do Brasil tem 3 milhões.
de seguidores, de inscritos. Gente, onde é que estão os 63 milhões? Será que a gente não está conseguindo consumir isso? Será que isso é tão elitista? Será que é tão alto que a gente não consegue consumir? Será que a igreja não precisa consumir este conteúdo que a gente está tendo aqui? Por que a gente, ao invés de ficar tanto tempo na TV vendo tantas coisas que estão trazendo contaminação para a gente não seleciona conteúdos e vamos lá para o YouTube e a gente consegue fazer um filtro melhor, né? Se você já está assistindo aqui, você já faz parte desse grupo, ok, beleza, mas assim, nós precisamos começar esse movimento, que é você acabou de falar agora, essa curadoria de conteúdos para ter bons conteúdos disponibilizados para as pessoas certas. Perfeito. Rodolfo Seifert, você foi uma bênção nas nossas vidas hoje aqui com a gente. O quadro que a gente está começando hoje, você quebrando a champanhe aqui, nela aqui, além das canções. Para você que está vendo aqui, ó, dá uma olhadinha na TV, você vai ver que aqui tem uma coisinha. O cara que cria que tem que explicar a criação. Né? Você vê que a música fica aqui, ó, dentro do teto. Só algumas coisas vão até diante de Deus. As canções, elas são parte daquilo que Deus quer. Deus, ele quer mais do que as canções. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Muito obrigado você por ter ficado com a gente até esse momento. E eu sempre vou falar o que precisa ser falado. O óbvio só é óbvio para quem tem conhecimento, para quem sabe realmente discernir. Só é óbvio para quem consegue enxergar. O músico consegue falar, pô, esse camarada aqui está errando nessa nota, porque é óbvio para ele, mas porque ele tem conhecimento. Nós precisamos ter essa qualidade para poder saber o que é a vontade de Deus segundo a palavra dele. Siga, curta e compartilhe esse conteúdo com o teu pessoal. Muito obrigado pela tua presença com a gente aqui. Vamos convidar o meu querido Rodolfo aqui para outras situações também. Ele vai participar de outros. Já estou aqui fechando com você no ar, já esse compromisso, que é para o cara não falar, né, não deu. Eu vou convidar ele. Se você não ver ele, é porque alguma coisa está acontecendo, né? Se você não me vê, é porque ele não me convidou. Agora vamos que vamos. Muito obrigado por esse papo agradabilíssimo. Você é um cara de fala fácil. Dá para falar até que você poderia montar aquela fala mansa. Querido, fica com Deus. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Além das Canções. Valeu!